Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula da disciplina. Eu sou o professor Álvaro Cândido e nesta aula nós teremos três temas muito importantes. E o primeiro deles, como você pode ver, será sobre citações. Então vamos começar. O que é citação? Bem, citação é a menção de uma informação extraída de uma fonte. Como assim então? Eu estou escrevendo o meu trabalho, certo? E no meu trabalho eu trago informações de outros trabalhos. Então eu vou fazer menção, né, de uma informação que veio de outro local. E eu vou citá-la, né? Então eu vou deixar claro que essa informação que está no meu trabalho, ela não é minha. Ela é de outra pessoa, é de outra fonte. Tudo bem? E daí, no caso, a citação, ela pode ser descrita de três diferentes formas. Então, citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Então, esta citação direta é quando não há alteração no texto. Então, o texto ele é exatamente igual ao original. Então, eu estou lá escrevendo meu trabalho, que pode ser uma tese, uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso, um artigo. E lá na escrita eu coloco um trecho idêntico ao outro autor que eu estou mencionando. Então, neste caso, eu preciso fazer uma citação direta, eu preciso deixar claro que esse texto ele é de outra pessoa. Mas no caso, se for igualzinho, palavra por palavra, chamamos de citação direta. A citação indireta é quando eu consulto um outro autor, eu acho um trecho interessante, eu vou escrever no meu trabalho. Porém, eu não escrevo palavra por palavra igual o texto original. Eu mudo, tá? Então eu escrevo com minhas palavras, né? Mas eu não posso mudar o sentido. Eu não posso colocar que é de outro autor e sendo que eu mudei o sentido do parágrafo, da frase, de uma afirmação, por exemplo. Então eu preciso ser fiel, né, ao sentido do que aquele outro autor estava se referindo, mas não é palavra por palavra copiada. Então, no caso, eu vou escrever com as minhas palavras. Mas lembrando que é importante nesses casos, perceba, eu copiando igualzinho citação direta ou com as minhas palavras citação indireta, é importante eu fazer referência àquele trabalho consultado, àquela fonte, porque essas informações, elas são de outras pessoas. E citação de citação. Isso acontece quando eu leio o trabalho, vou considerar assim, do José. E lá no trabalho do José, quando eu estou lendo, eu vi que o José, ele escreveu no trabalho dele uma citação da Maria. Então eu leio o trabalho do José e vejo a citação da Maria. Mas eu não. Aí no trecho da Maria, lá no trabalho do seu José, eu gostei daquele trecho, eu quero trazer para o meu trabalho. Mas eu não tive a possibilidade de consultar o trabalho da Maria. Eu estou vendo a informação da Maria no trabalho do seu José. Neste caso, se eu trazer a informação da Maria, que está no trabalho do seu José, para o meu trabalho, eu vou ter uma citação de citação. Ou seja, né, eu não tive acesso ao texto original, então vai ter uma forma que eu vou ter que escrever para significar que aquela informação é da Maria, mas que foi citado, né, pelo seu José. E eu estou citando agora. Tá? Então, assim, agora eu vou explicar detalhadamente cada forma dessa. Eu montei um esqueminha para ficar bem claro para você como que funciona isto. Porque muitas vezes este é um tema que traz muita dúvida. Se você não tem o costume de escrever, se você nunca participou de um projeto de iniciação científica, muitas vezes vai ter dúvidas. E agora eu tenho certeza que vai ajudar com esses exemplos que eu trarei. Mas lembrando que se ficar dúvida, me pergunte. Muito importante que você não tenha dúvidas em relação a isto. Porque a citação é você mencionar uma informação que veio de outros trabalhos, isso é muito comum.
Então, ao longo do curso, você vai precisar dominar essa técnica para realizar os seus trabalhos durante o curso, para você, se for participar de alguma pesquisa, escrever algum relatório, um projeto de pesquisa, até mesmo um artigo científico. E no final do curso, o trabalho de conclusão. Então, veja, não tem como não aprender sobre citação. É lógico que se você já fez algum outro curso, se você já se aproximou desses textos acadêmicos, você já vai conhecer o que é citação e os seus tipos. Então vamos lá, citação direta, então é aquele texto fiel. Então veja bem, vamos por partes agora nesses exemplos. Então eu vou dar um exemplo da citação direta quando é até 3 linhas. O que é isso? Veja bem. Esse daqui é o trabalho que eu estou escrevendo, é o meu trabalho. Considere que seja o seu. Tá? Esse trabalho poderia ser um artigo, um trabalho pedido por um professor, poderia ser um trabalho de conclusão do curso. Tá? Aí você leu um outro trabalho. Tá? Vamos considerar que você leu um artigo científico de uma revista. Olha, ele pode buscar informações em artigo, cartilhas, tese, dissertação, TCCs, livros. Vamos considerar que você, lá na revista do IF Goiano de Ciências Agrárias, você encontrou o seguinte trecho e você achou interessante. O crescimento e expansão foliar estão diretamente ligados a fatores ambientais, como disponibilidade de água, temperatura e luminosidade adequada. Então você, aí vai depender do tipo de trabalho, você achou interessante colocar no seu trabalho igualzinho está aqui. Exatamente igual, você não quis mudar. Lembra que quando você faz uma transcrição fiel, chamamos de citação direta? Então, neste caso, você trouxe aqui e escreveu no seu trabalho. Então, perceba que está igualzinho, ó, crescimento, expansão, tal. Está igualzinho esse texto. Porém, olha só como que a gente tem que fazer. Essa informação que vai estar no seu trabalho não é sua, você leu em outro trabalho. Então, este é o trecho do trabalho, né, que você leu. Imagina que esse artigo tem várias folhas, né, várias páginas, 8, 15, e você achou muito interessante este trecho. E tem a ver com o objetivo do seu trabalho. Então, você trouxe essa informação, você fez menção a essa informação no seu trabalho. E daí é importante fazer o quê? Olha só. O que é citação? Menção de uma informação extraída de outra fonte, tá? Então, você vai mencionar, né, a fonte também. Então, veja bem, como que faz essa citação direta? Então, por não haver mudança, você vai colocar aspas no comecinho aqui e no final. Então, tem duas formas, né? Essa é uma das formas. E o que é isso daqui? Lima, Pereira e Moreira. São os sobrenomes dos autores. Olha, esse artigo científico, ele foi escrito por Laura Lima, João Pereira e Pedro Moreira. Então, veja que os sobrenomes dos autores estão aqui, separados por ponto e vírgula. Aí aqui depois do último veio uma vírgula, o ano da publicação, vírgula e a página 3. O ano, que ano que é esse? É o ano em que foi publicado, tá? Aqui, no caso, né, tá aqui 2014, mas eu vou até dizer para você que não está certo isso daqui. É o seguinte, aqui no exemplo do artigo que eu coloquei, revista do IF Goiano de Ciências Agrárias, volume 5, número 7, 2015 o ano de publicação. Esse daqui também está errado, não tem 2 volumes, né? Mas aqui é só um exemplo. Aprovado em 15/12/2014. O que significa? Esses autores mandaram o artigo para a revista. Vamos considerar que eles mandaram no começo de 2014. E lá no finalzinho de 2014, esse artigo foi aprovado. Beleza? Ou seja, ele recebeu a informação assim: o seu artigo será publicado na revista. Só que ele foi publicado na revista só no outro ano, em 2015. Aí saiu no volume tal, número tal. Tá? E se desconsidera, fazendo favor, esse volume 4. Então, o ano tem que ser o ano da publicação. Aqui o certo seria estar 2015, tá? Porque é o ano de publicação. Beleza? Outro exemplo, né? Poderia colocar, ó, Lima, Pereira e Moreira
que são os autores, né? Aí, entre parênteses, o ano 2015 teria que ser, que é o ano de publicação, vírgula, página 3. Descreve o crescimento e expansão foliar, né? Descreve, teria que ter aqui que o crescimento e expansão foliar estão diretamente ligados a fatores ambientais como disponibilidade de água, temperatura e luminosidade adequadas. Perceba que não houve alteração no texto, né, original. Está igualzinho. Neste caso, coloca-se as aspas. Tá? Agora veja bem, chamar atenção em 2 pontos que eu não falei. Qual que é a diferença deste de cima e de baixo? É a forma que você quer escrever o texto. Às vezes o seu texto, da forma que você está trazendo, né, no desenvolvimento, você acha melhor colocar assim. Ou você prefere colocar dessa outra forma, né, com os autores sendo o sujeito do parágrafo. Tá? Então, nesse caso aqui, eles são o sujeito, e nesse caso aqui, eles estão ocultos. Tá? Mas perceba que não perde-se informações. O que é essa página 3? P3 é página. Então, quer dizer que na página 3 desse artigo estará esse trecho. Então, se você ler lá o artigo e lá a informação que você for extrair estiver na página 10, então teria que colocar P10, tá? Então, beleza, lembrando que essas regras aqui, elas são para citação direta de até 3 linhas. Como assim? De até 3 linhas, né? Como assim de até 3 linhas, citação direta? Este texto, ele tem 3 linhas, né? Se ele tivesse mais linhas, seria de uma forma diferente, como eu vou mostrar agora. Então, quando tem mais de 3 linhas, então perceba que é o mesmo trecho, tá? O trecho de interesse, só que vamos considerar que que houvesse mais linhas, tá? Então, na verdade, não seriam 3. É que eu não quis pegar outro trecho. Mas aí, no caso, né, quando passa de 3 linhas, quando você está escrevendo lá o trabalho e fica maior, então tem que fazer uma regrinha diferente. Então, perceba. Quando é citação direta, tá? Lembrando que citação direta é a citação fiel, você não quer mudar. Então, ó, o crescimento e expansão foliar tá igualzinho aqui, ó. O que tem de diferente? Perceba que não tem aspas, tá? Esse é um ponto. Perceba que os autores estão aqui, né, com os sobrenomes, mantém o ano e o número da página que foi extraída a informação. Outra diferença, um recuo de 4 centímetros. Então, aqui só é um texto, mas desconsidere ele. O importante é saber o seguinte, tem o texto normal. Esse trecho que você está mencionando, ele tem que ser de um tamanho menor. Então perceba que essa letra aqui do texto normal está maior do que esta, porque você reduz o tamanho. Tá? Então aqui geralmente 12 é o tamanho da fonte, e aqui você pode trazer para 8 ou 10. Tá? E o recuo é muito importante também. Tá? Agora sim, né, aqui o ano, né, teria que ser 2015 também, que é o ano de publicação no caso aqui o artigo, né, 2015. Agora uma outra informação importante. Quando que acontece essa citação direta? Olha, nos estudos de ciências agrárias, eu vou dizer a verdade, é muito raro nós termos citações diretas deste caso e deste caso. Porque essa citação direta é você trazer a informação de um outro trabalho igualzinho, não mudar nada. Isso não é muito bom, não é muito bem visto, apesar de não ser errado. Quando que se faz uma citação direta geralmente? Imagina alguém que trabalha com poesias, poemas, e vai trazer um trecho, né, de uma poesia, de um poema para o trabalho. Então, nessa transcrição, você não vai mudar a poesia e o poema com outras palavras. Então, você traz exatamente como está. Tá? Imagina que, outro caso, você está fazendo uma pesquisa, uma entrevista com produtores sobre algum determinado aspecto. E daí você quer colocar as falas, né, destes entrevistados, alguma coisa nesse sentido. E você não vai mudar as palavras. Então você poderia fazer uma citação direta. Então é assim, tá? É nesse sentido que é utilizada a citação direta. Tá? Lembrando e ressaltando que não é muito utilizado. Tá?
Tudo bem? Vamos dar continuação. Agora a citação indireta. Essa sim é a mais utilizada, a mais bem vista e a mais valorizada. Então veja que temos lá a informação, o crescimento e expansão foliar estão diretamente ligados a fatores ambientais, como disponibilidade de água e temperatura e luminosidade adequada. Então você leu esse artigo aqui e achou interessante trazer essa informação. Só que você não vai trazer igualzinho, olha só. A adequação dos fatores ambientais, disponibilidade de água, temperatura e luminosidade estão ligados ao crescimento e aumento foliar. Então perceba que inverteu a ordem, né, e surgiu algumas palavras diferentes, adequadas veio para adequação. Pode pausar o vídeo aqui e leia com atenção esses dois trechos. Você vai perceber que não houve mudança no sentido. Isso não pode acontecer. Mas não está escrito igualzinho cópia. Tá? Agora, importante também, outra informação importante. Perceba que foi mudada a informação. Mas eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que citar, né, os autores. Se eu colocar um ponto final aqui, eu vou me apropriar, né, desta ideia, que não é minha, desta escrita. Então, estaria super errado. Tá? Então, eu coloco lá, Lima, Pereira e Moreira, que são os autores. 2015 tem que ser aqui, tá? Lembrando do exemplo. Então, sempre o ano de publicação. Aqui um outro exemplo, né? Lima, Pereira e Moreira consideram que a adequação dos fatores ambientais, tal. São duas formas, né? Aqui eu já expliquei, os autores são o sujeito do parágrafo, né? E aqui eles estão mais ocultos. Tá? Mas deu para notar a diferença? A citação indireta não são as palavras exatas, então não tem aspas. Né? A citação indireta não tem aquela diferença de ser até 3 linhas ou ser mais linhas. Então a citação indireta não tem aspas, não tem recuo, vai normal no texto, tá? Outro aspecto aqui importante, que às vezes ficou uma dúvida, eu não coloquei aqui na apresentação, mas aqui pode ter aquele espacinho aqui, tá, da primeira frase, que normalmente tem. Eu não coloquei aqui na figura, porque às vezes pode confundir, mas será que é assim? Não tem aquele tab, aquela tabulação aqui? Existe sim, tá, no texto, normalmente. Beleza? Então é isso, citação indireta. E agora nós temos citação de citação, que é outro tipo, né? Então vai ter uma palavrinha que vai surgir aqui que chama-se apud, que significa citado por. E já vou adiantar também, não é muito bem visto este tipo de citação, que é citação de citação. Quando se utiliza, neste caso? Eu vou explicar primeiro como que é e depois eu coloco quando se utiliza e não tem tanto problema. Então você está escrevendo seu trabalho e você visualizou lá no texto, né? Então tem lá um trecho de interesse que você leu. Só que esse trecho aqui, agora neste exemplo, é o mesmo trecho do anterior, mas aqui é uma outra situação. Esse trecho, veja que interessante. Quem citou esse trecho aqui? Olha, quem escreveu esse texto? Foram Lima, Pereira e Moreira ou foi Silva e Souza? Foi Silva e Souza. Porque o que acontece? Esses autores, eles leram um texto e escreveu esse trecho aqui, no trabalho deles. E de quem que é esse trecho? Do Silva e do Souza, 2013. Quando eu vim ler esse trabalho, eu achei interessante esse trecho, do Silva e do Souza. Qual que seria o correto? Eu buscar esse trabalho do Silva e Souza e ler o trabalho dele. Para quando eu for citar, escrever meu trabalho, né, eu obter as informações direto da fonte original. Mas neste caso aqui, da citação de citação, isso não acontece. Então eu estou lendo o trabalho de Lima, Pereira e Moreira, eu encontrei uma informação de outra pessoa e eu vou trazer para o meu trabalho. Então veja bem, eu trouxe lá a adequação dos fatores, tal. Então eu fiz uma transcrição aqui, indireta, perceba que não é igualzinho. Só que olha que interessante, eu vou colocar Silva, ponto e vírgula, Souza, 2013, porque eles são os proprietários deste trecho. Só que eu coloco aqui, ó, apud, Lima, Pereira e Moreira, 2014. O que significa apud? Citado por.
Então, ó, esse trecho é de Silva Souza, 2013, citado por... Isso significa que eu li o trabalho, né, de Lima, Pereira e Moreira e mencionei um trecho que é de Silva e Souza, e este é o trecho. E tem uma outra forma também, quando eu quero colocar, né, no caso, o Silva e Souza como o sujeito do parágrafo, né, da frase. Então, vem lá, o Silva e Souza, parênteses, o ano, tá? Aí APUD Lima, Pereira, Moreira, 2014, fecha, aí consideram que a adequação tal, tá? Outra informação, se fosse uma citação direta, ou seja, se esse texto estivesse igualzinho aqui, eu precisaria colocar neste caso aqui, as aspas, né? Se fosse até 3 linhas, precisaria colocar o número da página, do trecho, onde que foi extraído do texto. Então, teriam aquelas regrinhas da citação direta. Neste caso, como foi uma citação indireta, não precisa das aspas, não precisa daquele recuo, no caso de mais de 3 linhas. Como que eu sei que é uma citação indireta? Porque não é igual, não é uma cópia fiel que foi feito para o trabalho, né? Esse daqui seria o meu trabalho. Beleza? Quando que pode se utilizar isso e não ficar chato? Casos raros, quando não é possível ler o texto original. Então vamos considerar que esse trabalho de Silva e Souza seja um livro de acesso restrito e você quer trazer essa informação para o seu trabalho. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar citação de citação APUD. Então, em casos de livros, né, algumas obras muito antigas, né, então, dependendo, a gente faz isto. Outra informação que não pode se fazer, já vou até adiantar aqui. Estou lendo o trabalho, e isso é comum, tá? Eu chamo atenção. Eu estou lendo o trabalho da Lima, Pereira e Moreira, encontrei esse trecho aqui. Eu vi que esse trecho é de Silva e Souza, está escrito aqui. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui no meu trabalho? Aí eu vou pegar e vou colocar aqui Silva e Souza no final de 2013 e fecho parênteses. O que eu estou, quando eu faço isso, significa? Quando eu coloco só Silva e Souza 2013 e fecho, quem for ler o meu trabalho vai pensar que eu li o texto original de Silva e Souza 2013 e fiz uma transcrição aqui do texto deles. Eu fiz isso na verdade? Não. Eu li o texto de Lima, Pereira e Moreira e coloquei a informação, né, e obtive informação de outras pessoas. Entendeu a diferença? Eu não posso fazer isso. Existem alguns motivos, eu vou destacar 2. Primeiro, que eu não estou dando crédito desse trabalho aqui que eu li nesse trabalho, né? Então ele teve sua importância. Eu não estou dando crédito para esses autores aqui, né, com a APUD. Outra informação. E se Lima, Pereira e Moreira fizeram uma interpretação errada e escreveram aqui alguma informação errada de Silva Souza 2013? Aí eu venho e pego essa informação, coloco no meu trabalho. E eu coloco só Silva Souza 2013, fecho e coloco a informação. Eu estou continuando uma informação errada, né? E o pior, eu coloquei aqui, né, se eu coloco só Silva Souza 2013, alguém vai imaginar, olha, ele leu o trabalho de Silva Souza 2013 lá, a fonte original, e essa é a conclusão. Então eu posso estar até passando uma informação errada. Então qual que é o correto? Eu vou ler sempre o original. Quando não é possível ler o original e eu leio um trabalho secundário, uma informação secundária, neste caso eu coloco a APUD. Tudo bem? Eu acho que ficou legal, né? Essa forma de apresentar assim com esses exemplos. Agora vamos lá para outros exemplos que podem surgir dúvidas. Isso é uma citação indireta também, tá? Só que uma outra forma. Lembrando que citação direta é quando eu faço a transcrição com palavras diferentes, de um modo diferente, mas não mudando o sentido. Então eu estou escrevendo um trabalho e daí eu li lá o primeiro trabalho, de Lima, Pereira e Moreira. Olha o trecho interessante. O crescimento e expansão foliar são dependentes do nitrogênio. O meu trabalho tem a ver, às vezes, com nitrogênio, então eu falei, olha que interessante esse trecho aí. Aí eu li outro trecho lá de um outro trabalho, de Sintra, Jean e Dantas. Qual que seria o trecho? Aumento de doses de nitrogênio aumentam o teor de clorofila nas folhas,
que por sua vez contribuem com o aumento de fotossíntese dos vegetais. Olha, aí eu achei interessante, falei, nossa, essas duas informações legais, eu queria montar um parágrafo com essas informações juntas, né? Porque veja bem, se aumenta nitrogênio, aumenta a clorofila e aumenta a fotossíntese, olha só que interessante, o crescimento e expansão foliar são dependentes do nitrogênio. Então talvez tenha uma relação entre isto, né? O nitrogênio tem a ver com crescimento e expansão foliar, mas será que por que aumenta a área da folha? Olha, será que não é porque aumenta o teor de clorofila e também aumenta a fotossíntese? Pensando nisso, eu vou lá e reescrevo. A aplicação de nitrogênio interfere no crescimento e expansão foliar, sendo que este elemento, igual o nitrogênio, está relacionado ao teor de clorofila, que interfere nas taxas fotossintéticas. Se precisar, pausa de novo e observe esses dois trechos e o trecho que eu montei. Ele foi uma junção de dois textos diferentes. Tá? Então isso é importante observar. Perceba que eu não estou mudando o sentido, eu estou complementando. E aí é interessante, né? Olha só. Eu trago os autores, ó, Lima, Pereira, Moreira e o ano, ponto e vírgula, né? Aí eu continuo com outro. O ano é porque eu não coloquei, né? Mas seria o ano desse trabalho aqui, publicado. Sintra, Jean e Dantas, né? De Sintra, Jean e Dantas, e o ano também. Como foi uma citação indireta, eu não tenho o número da página, tá? Eu também não tenho aspas. Tá bom? Olha que bacana, né? Então nós temos casos aí, às vezes um trecho que tem informações de vários autores. Outro ponto também bacana, vamos imaginar que esse trecho aqui, o crescimento e expansão foliar são dependentes do nitrogênio, que vários autores chegaram nessa conclusão, uns 5. Eu posso, no meu trabalho, colocar aqui 5 trabalhos que estão dizendo a mesma coisa. Mas para que fazer isso? Vai dar um super trabalho. Às vezes é uma informação que eu quero deixar bem claro e evidenciado que tem muitas pesquisas que estão dizendo aquilo. Então, eu dou mais sustentação naquela informação quando eu coloco mais referências. Entendeu? Essa que é a grande importância. Fica um trabalho mais conciso, sólido, tá? Agora algumas regrinhas, tá? Vamos lá então. Bom, quando houver coincidência dos sobrenomes em um mesmo ano, para autores distintos. O que faz então? Né? Então perceba lá, eu tenho no trabalho lá 2 artigos. Né? Eu leio o artigo do Barbosa José, de 2005, o José Barbosa, de 2005, e do Lúcio Barbosa, de 2005. Se eu fazer a citação dessa forma aqui, o que vai acontecer? Eu vou confundir, né? Porque eu vou pensar que é do mesmo texto, da mesma fonte. Porque lembrando que uma outra informação, né? Eu vou lá e leio o trabalho do José Barbosa, 2005. Eu posso, no meu trabalho, citar diferentes trechos do José Barbosa. Eu posso ter uns 3 parágrafos, um parágrafo, 7, 8, posso ter. Vai depender, né, do trabalho. Eu posso citar mais do que uma vez. Então, eu poderia pensar que, se eu coloco aqui Barbosa 2005, eu não sei se se são pessoas diferentes, né? Eu não sei se, no caso, são a mesma pessoa. No caso, se deixar assim e eu estiver lendo o texto, eu já tenho que pensar que é a mesma pessoa, porque não tem diferenciação. E para não acontecer essa confusão, então coloca-se, é permitido, então, neste caso, colocar aqui o primeiro nome para diferenciar. Então, ficaria lá, né? Então, só para pegar como exemplo, aí então aqui dentro, né? Ficaria lá, Barbosa, José, 2005, tá? Poderiam ser tudo isso daqui no mesmo parágrafo ou não, poderiam ser parágrafos diferentes, tá? Outra regrinha, quando o mesmo autor, aí estamos falando da mesma pessoa, apresenta vários trabalhos no mesmo ano, podem estar no mesmo parágrafo ou não. Então veja bem, esse Barbosa aqui, vamos considerar que é o José Barbosa. O José Barbosa ele fez um trabalho muito grande. Lá vamos considerar que ele escreveu uma tese
E essa tese dele era tão grande que quando ele foi publicar um artigo científico, ele teve que escrever 3 artigos científicos. Porque o artigo científico ele é um trabalho menor. Então ele escreveu 3 artigos científicos e todos eles foram publicados em 2005. E alguém está estudando aquele mesmo tema do José Barbosa e trouxe... Essa pessoa consultou os 3 trabalhos do José Barbosa e quer transcrever para o trabalho dele. Só que são trabalhos tudo do mesmo ano, só que os 3 artigos, só que são artigos diferentes. Se ele coloca assim, Barbosa 2005, 2005, 2005, esses trechos, vamos considerar que esse seja do artigo 1, artigo 2 e artigo 3. Como que vai saber qual trecho que é de cada documento? Não dá para saber. Então, nesse caso, coloca a letrinha A, B e C. Aí, lá no final do trabalho, nas referências, vai ter que ter lá também, né, a ordem A, B e C. Né, os trabalhos, o 1, 2 e o 3 na ordem. Tá? Outra regrinha também. Citações indiretas de diversos documentos de mesma autoria para nos diferentes, sendo citados simultaneamente e estão no mesmo parágrafo. Como assim? Deixa eu explicar. Você leu 2 trabalhos, agora é outro exemplo, né, do José Barbosa, um é de 2005, outro é de 2006. E você trouxe essas 2 informações para o mesmo parágrafo. Mesmo parágrafo. E são as mesmas pessoas. Né? Lembra, no caso de juntar no mesmo parágrafo, como funciona? É esse exemplo aqui, ó. Dois trabalhos no mesmo parágrafo. Então, neste caso aqui, são 2 trabalhos diferentes no mesmo parágrafo. Só que coincidiu de ser da mesma pessoa. Então, isso é bem específico, é muito raro se utilizar, tá? Então, nesse caso, é permitido colocar aqui, ó, Barbosa, 2005, 2006. Isso significa que quando tiver essa citação, significa que o Barbosa, né, naquele trecho, tem 2 trabalhos de 2005, um de 2005, outro de 2006, de Barbosa. Agora, fique atento. Então, assim, tem que são algumas orientações gerais, tá? Vou falar já do fique atento ali, mas é importante, tá? Só voltando aí, destacar as 3 formas, né? Citação direta, fiel, igual do texto original. Indireta, quando você muda, é a mais utilizada, a mais valorizada. Ah, mas eu não quero, eu vi lá um trecho e eu vou escrever igual no meu trabalho, vai desvalorizar o trabalho? Depende. Se for um trecho que precisa ficar igualzinho, não tem problema. Citação de citação, já expliquei casos que podem se utilizar quando não tem acesso ao documento original. Um outro comentário aqui da citação de citação. Olha que bacana, vou dar uma dica para você também. Você está escrevendo um trabalho sobre milho, adubação do milho. Aí você encontrou lá um artigo científico sobre adubação do milho. Nesse artigo, você achou muitos trechos interessantes lá. Então tem lá, você leu, teve 15 trechos interessantes. Qual que é o certo? Se esses 15 trechos desse artigo que você está lendo você achou interessante, vamos considerar que cada trecho desse é de um autor diferente. Então, deste trabalho que você leu, você vai ler mais quantos? Mais 15 trabalhos. Você vai ler os trabalhos originais. Esse que é o correto. Daí você vai trazer, a partir da leitura desses 15 trabalhos, informações para o seu trabalho da fonte direta. Então, você não vai citar o trabalho ali que você leu inicialmente. Ele só vai te direcionar para o outro trabalho, os outros trabalhos originais. Agora, beleza, você está lendo esse texto aí original que eu falei, né? O que você encontrou, os 15 trechos interessantes. Nesse trabalho, pode ter informações que é desse próprio autor, desse primeiro trabalho. Vai depender se está citado ou não. Nesse caso aqui, como eu mencionei no parágrafo, como tem Silvio Souza, esse trecho é de Silvio Souza. Neste trecho, como não tem aqui a citação, significa que esse trecho ele é de autoria desses camaradas aqui e dessa pesquisadora, tá? Nesse sentido. Então vamos lá para agora, fique atento ao que, né? Tendo em vista a importância das citações, né? Então não invista seu tempo em fontes duvidosas. Como assim? Bom, você sabendo que precisa fazer citação,
precisam ser trabalhos sólidos. Vale a pena ficar lendo qualquer fonte, qualquer trabalho, né? Até coloquei aqui, ó, não utilizar, quando você fizer um trabalho, Wikipédia, blogs, informações que estão em redes sociais, informações jogadas, né? Então, não utilizar qualquer informação, porque você vai escrever isso no seu trabalho e depois você vai colocar a referência como dessas informações. Wikipédia, qual que é a confiança do Wikipédia? Né? Tem muita coisa boa lá, eu sei que tem. Não estou falando que você não pode ler, consultar, mas para você trazer no seu trabalho, quem que escreveu? Não sei se você sabe, o Wikipédia, as informações que estão lá são escritas por diferentes pessoas e muitas vezes você vai colocar lá o trabalho Wikipédia, mas na verdade aquela informação ela foi uma outra pessoa que escreveu, que muitas vezes você nem conhece, nem sabe quem é. Tá? Então, assim, geralmente utilize artigos, cartilhas, notas técnicas, livros, teses, dissertações, circular técnica, etc. Né? E por instituições conhecidas, né? Por universidades, pode ser faculdades, institutos. Então, esta que é a ideia. Para você, quando colocar lá a citação de um autor, quando alguém lê o seu trabalho, fala, nossa, essa informação aqui é, olha, de uma instituição, né, reconhecida, séria. Tá? Então, assim, já que vai desvalorizar o seu trabalho colocando isso daqui, então nem leia muito. Ah, mas eu não tenho muita informação sobre este tema. Aí já estamos falando de outra situação. Né? Se for um tema muito restrito, aí talvez você tenha que, né, buscar umas fontes não tão confiáveis, mas assim, vou ser bem sincero, blog, redes sociais, não é bem visto, tá? Vou ser bem sincero. Wikipédia também não. Mas vamos supor que fosse um tema muito inédito. Existe formas também, eu não vou entrar muito aqui adentro, né? Mas, por exemplo, você poderia assistir um vídeo no YouTube e fazer você citar aquela informação do YouTube. Tem uma forma de você fazer isso. Tá? Então, assim, pode fazer isso? Pode. Mas é comum? Não é comum. Beleza? Tá bom? Então, isso foi citação. Só lembrando, citação é o quê? É quando a gente escreve um texto e coloca ali no texto quem que escreveu aquilo. Nós estamos citando, tá? Mencionando. Agora, referência. Referência tem tudo a ver com citação, mas é diferente. Porque veja bem aqui, ó. Só vou voltar aqui para isso que eu fiz aqui. Eu fiz uma citação. Vou pegar outro exemplo aqui. Esse aqui, ó. Eu citei os autores. Né? Esses 3 autores são os proprietários deste trecho que eu estou citando no trabalho. Agora, a referência tem a ver com isso daqui. Eu vou escrever... Esse daqui é o meu trabalho, né? Lá no final do meu trabalho, eu vou escrever a referência das minhas citações. Então, eu vou escrever lá Lima, Pereira e Moreira e colocar o trabalho. Eu vou ter que trazer as informações aqui, ó, revista, tal, lá no final do meu trabalho. Porque se alguém for ler o meu trabalho, né, se alguém for ler esse trabalho meu aqui, e quando ele estiver lendo lá Lima, Pereira e Moreira, 2014, no caso tinha que ser 2015. Ah, mas o que é isso daqui que foi lido aqui? O que é isso? Aí lá no final do trabalho vai estar lá se é uma revista, se é um livro... Tá? No caso, se é um artigo científico, se é um livro, se é uma tese, se é uma dissertação, se é um resumo de um congresso. Então, lá no final vão ter essas informações. Essas informações no final são as referências bibliográficas. Tá? Outra informação importante das referências bibliográficas é nesse caso aqui que eu expliquei. Olha só. Eu estou lendo aqui o trabalho de Lima, Pereira e Moreira. Gostei desse trecho. Esse trecho é de Silva Souza, 2013. Ah, eu quero ler o trabalho de Silva Souza, 2013. Joga lá no Google só Silva Souza, 2013 e vê se você encontra. Não vai encontrar. Agora, no trabalho de Lima, Pereira e Moreira, no final desse trabalho aqui, vão ter as referências. Então, vai ter lá Silva Souza, 2013, o que é. Lembrando que essa informação, revista do IF Goiânia de Ciências Agrárias, essa revista aqui significa desse trabalho como um todo. Então, o trabalho de Lima, Pereira e Moreira está publicado nesta revista. Tá? Então, neste trabalho vai ter lá a seção referências bibliográficas e vai estar descrito todas as citações, inclusive esta aqui. Aí eu vou pegar as referências e vou acessar
outros materiais, no caso Silva Souza 2013. Eu vou ter lá o nome do trabalho de Silva e Souza, qual que é a revista, se for o caso. Entendeu a importância? Então vamos falar agora de referências. O que é? É um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então você está lendo um trabalho e vendo as citações. Aí você vai... com as citações você não consegue identificar, né, o documento. Você só sabe o nome das pessoas. Então você vai lá na referência e lá sim você vai ter os elementos descritivos de um documento, que vai te direcionar para esse documento. Então a gente consegue identificar individualmente. Então vamos começar com alguns exemplos, tá? Então neste exemplo aqui eu estou lendo o trabalho, né? Aqui, agora eu coloquei certo, né? Vamos lá. Eu estou lendo um artigo científico que tem o título Influência dos fatores ambientais no crescimento vegetal, de Lima, Pereira e Moreira. É o mesmo, como exemplo. E o trecho eu achei interessante isso daqui. Então eu vou escrever no meu trabalho, né? Eu vou fazer uma citação daquele jeito que eu já apresentei. Pode ser uma citação, no caso, nesse caso aqui, que não tem nada, esse trecho não tem um autor aqui nesse trecho, significa que esse trecho é do Lima, Pereira e Moreira. Aí eu posso trazer para o meu trabalho aqui como citação direta e colocar igualzinho, aí tem uma forma de fazer isso, ou uma citação indireta, mudando as palavras, seria a forma que eu faria. Então eu colocaria lá, né? Por exemplo, como eu coloquei, né? A adequação, não sei o que, tal, do crescimento, eu mudo então, né? E coloco lá no final, Lima, ponto e vírgula, Pereira, ponto e vírgula, Moreira, vírgula, 2015, tá? Tudo isso dentro do parênteses, né? Isso é uma opção. Ou eu poderia colocar, de acordo com Lima, Pereira e Moreira, né? O crescimento e expansão foliar influencia, e os fatores ambientais e disponibilidade de água, né? De acordo com Lima, Pereira e Moreira, os fatores ambientais como disponibilidade de água, temperatura e luminosidade interferem no crescimento e expansão foliar. Eu mudei a ordem ali, né? Então está diferente. E eu faço citação, e tem a citação, né? Porque eu coloquei lá, de acordo com Lima, Pereira e Moreira, abre parênteses, 2015, né? Os fatores, tal. Então perceba, são formas de citações que eu já expliquei. É aquela que você coloca o nome dos autores, o ano vem dentro dos parênteses, e tem aquela outra forma que você não coloca o nome dos autores, você escreve o trecho e lá no final, entre parênteses, os autores em maiúsculo e o ano. Então isso é a citação. Mas no meu trabalho, eu preciso escrever lá no final, na seção referências, o trabalho que eu trouxe para o meu. Se eu coloquei aqui o trecho de Lima, Pereira e Moreira, olha o que eu vou fazer então. Agora, muita atenção. Isso é a referência agora, tá? Não é a citação. Eu coloco lá, Lima, vírgula, Laura, que é aqui, ponto e vírgula, Pereira, João, né? Pedro Moreira. Tá? Então, perceba que com atenção. O sobrenome maiúsculo, ponto final, né, depois dos autores. Aí vem o nome, o título do trabalho. Influência dos fatores ambientais no crescimento vegetal. Ponto final. Né? Aí depois vem, lembrando que eu estou falando de um artigo. Então depois vem Revista do IF Goiano de Ciências Agrárias. É o nome da revista. Vírgula, não é ponto, tá? Esses detalhes são importantes. A cidade da revista, vírgula, volume, né? Então V.5, que é o volume. Vírgula N.7, que é o número. Lembrando que esse volume aqui está errado, não tirei. Aí, vírgula P, 1 a 10. O que significa isso? Que esse artigo ele vai da página 1 a 10. Tá? É que tem artigos que vai da página 50 a 60. Depende, tá, da revista. Vírgula 2015, que é o ano de publicação. Então, isso daqui é uma referência referente a artigo científico. Se eu estivesse lendo um livro, como que a referência é igual? Não, é diferente. Então, ó, outra observação. O nome da revista você formata com negrito. Tá? Então, no seu trabalho, se você achou interessante esse trecho que você vai escrever no seu trabalho, lá no texto vai ter a citação, que pode ser direta, indireta, ou nesse caso só direta ou indireta,
ou em outros casos pode ser citação de citação. E no final do trabalho tem que ter as referências de tudo que você citou no seu trabalho. É isso. Então agora eu vou falar mais das referências, vou parar para falar um pouquinho de citação. Continuando. Então, quando o artigo ele está em meio eletrônico, geralmente os nossos artigos eles estão em meio eletrônico, é porque tem alguns artigos que são impressos. Isso está caindo em desuso, tá? Como que faz neste caso, quando o artigo está em meio eletrônico? Bom, vai ter uma alteraçãozinha só. Até aqui, né, é igual ao anterior, quando o artigo ele é impresso. Mas aí vem aqui, ó, disponível em, você escreve 2 pontos e coloca o link do lugar que você acessou. Aí depois ponto final, depois do link, acesso em 2 pontos, aí o dia 30 tal, tal. Então coloca onde você encontrou e quando você acessou. Essa é a diferença do artigo em meio eletrônico. Aí uma dúvida corriqueira, né, que às vezes você está lá buscando artigos e você fica assim, mas o meu não tem, no artigo não tem tipo número, só tem volume. Então só coloca o volume. Tá? Mas no artigo não tem a cidade. Eu li lá e não encontrei. Tá. Entra no site da revista, procura lá de onde que é. Faz o máximo para você encontrar. É que assim, o ideal é colocar todas as informações. Mas pode ser que você não encontre. Então agora livros. Tá? Então livros impressos. Então veja lá, você lê um livro, Manual de Plantas, autores, Lima, Pereira e Moreira. Tá? Aí tem lá o trecho que você achou interessante do livro, segunda edição, ano tal, tem 300 páginas do livro, a editora e a cidade. Como que escreve então, né? Que você vai fazer a referência. Então lá está lá o nome dos autores, ponto final, o título do livro. Se tivesse um subtítulo do livro, estaria 2 pontos e o subtítulo. Aí agora importante, ó, a edição, 2.ed. Aí vem a cidade, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, o ano de publicação, ponto, e o número de páginas, tá? Então isso daqui é o ideal da referência para livros. Veja que é diferente. Nos artigos, né, seja impresso ou eletrônico, o negrito vai no nome da revista. Para livros, o negrito, né, vai no título do livro. Agora, livros em meio eletrônico. Então, quando o livro ele está ali, né, num PDF, por exemplo. Então, até aqui é igualzinho. Aí o que muda, disponível em o site, acesso em, né, e a data. Tá? Então, é bem parecido. Agora, outro exemplo que é também utilizado, né? Você está lendo lá um livro. Nesse caso aqui é um livro impresso, né? Como sabe se é impresso ou eletrônico? Porque não tem o disponível e o acesso aqui. Então é impresso. Então tem lá o livro, né? Na capa dele lá tá lá. Manual de Plantas é o nome do livro. E daí tem os organizadores, tal e tal e tal. As datas, informações. Quando tem organizadores, geralmente são o quê? São pessoas que querem montar um determinado um livro sobre um tema e eles convidam várias pessoas para escrever os capítulos desse livro. Então veja lá que nesse exemplo, né, lá no capítulo 7, que está dentro desse livro, tem um título do capítulo, que é Crescimento das Plantas. E quem escreveu o capítulo 7? Laura Lima, ou seja, esse primeiro organizador também escreveu o 7. Pedro Augusto, que é outra pessoa, e José Souza, que é outro. E daí tem um trecho lá, no capítulo 7. Esse capítulo ele vai da página 150 a 180. E daí você quer colocar esse trecho no seu trabalho. Como montar a referência? Então veja bem, o trecho é de quem? Desses aqui, ó. Eles escreveram um trecho. Então ó, vem o nome deles aqui, ponto, o nome do capítulo. Agora esse in significa que está dentro. Né? Então ó, esse trecho que você citou está dentro, né? In de Lima, Pereira e Moreira, que são esses daqui, né? O capítulo não está dentro do livro? Não faz parte? Sim. Ponto. Manual de Plantas, que é o título, né, do livro. Segunda edição, né? Brasília, editora, tal e tal. Aí interessante, tem outra mudança aqui, ó.
Lá no Quando é o Livro Sozinho tem um total de páginas. Aqui as páginas são referentes ao capítulo consultado. Tá? Então são pequenas diferenças, mas são importantes. Agora, dissertações e teses. Tá? Trabalho de conclusão de curso também serve, se for uma monografia. Então, veja bem, você tem essas informações aqui. Não é que essas informações são exatamente assim na tese, na dissertação ou na monografia, tá? Mas eu coloquei tudo aqui só para entender que você lê um trabalho e nesse trabalho, esse trabalho ele é caracterizado por essas informações. Veja bem, pode ser uma tese ou dissertação, que é o exemplo, né? Foi algo publicado do IF Goiano Campus Cristalino. O título da dissertação ou tese é esse daqui. O autor, né? A autora no caso. Aí tem lá a descrição, né? Que no caso aqui é uma tese apresentada para obtenção do título de doutor no programa de pós-graduação das Ciências Agrárias do Cerrado. Quando foi a defesa, 2019, e quando foi publicado, em 2020, em Cristalino. Então você pegou um trecho deste trabalho e citou lá no seu trabalho. E para fazer a referência? Só lembrando, né? Se você for fazer citação dessa dissertação ou tese, se você pegar um trecho que não tem, um trecho aqui dentro desse trabalho, que não foi citado, então ele é da Cardoso, é da Ana Laura Cardoso. E o ano será qual? 2020. Então lá, Cardoso 2020. Agora, se a Ana Laura Cardoso citou de alguém e você achou interessante esse texto de alguém lá dentro do trabalho dela, o certo é você buscar o original. Olhar nas referências dela o trabalho e procurar. Se não procurar, aí tem que fazer a citação de citação. Tá? Que é o APUD. Mas vamos lá, como que faz a referência de dissertação em tese? O nome da autora, o título da tese, a data. Agora que interessante, né? Aqui é a data da defesa. Então 150 folhas, tá? Isso que significa o F. Aí vem tese, poderia ser dissertação, monografia, vai depender do trabalho. Aqui é interessante, ó, doutorado em Ciências Agrárias do Cerrado. O que está sendo obtido com essa tese? Né, aí tracinho Instituto Federal Goiano, Campus Cristalina, porque às vezes pode ser assim, né? Em universidade tem muito assim. Vou dar um exemplo. Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina. Aí tem lá, às vezes o trabalho é do Departamento de Agronomia. Aí tem que colocar aqui, ao invés de campus, departamentos. Universidades têm os departamentos. Ou as faculdades. Aí vem a cidade e o ano de publicação. Tá? Agora, muito comum, tá? Que também acontece. Você fez uma pesquisa lá no site da Embrapa. E como vai fazer essa citação, né? Bom, então o site é nesse link. Quem escreveu lá a informação no site foi essa pessoa, essa autora, Renata Raton. Título do texto lá no site é este. Quando você acessa... o texto lá, sabe quando foi escrito em? Aí lá no site foi escrito em 2017, ou está publicado em tal. Só que você acessou dia 30 de abril de 2021. E daí, essa é a forma que se escreve. Então você coloca lá o nome da autora, em negrito o título, né, da informação lá no site, plágio de direito do autor, ponto final, a data que foi publicado e depois disponível em, aí vem o link, ponto, acesso em, e a data que fez o acesso. Então é simples, tá? Agora vamos falar de plágio, então falamos de citações, referências e agora plágio, que tem a ver com citações e referências. Já ouviu falar sobre essa palavra, esse nome, é a primeira vez? O que é plágio? Plágio acadêmico. É quando o escritor, no caso pode ser você, retira de algum documento ideias, conceitos ou frases de outro autor sem lhe dar o devido crédito, ou seja, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Então eu estava agora instruindo sobre como citar, que isso é importante.
Mas veja que se você não fizer isso, se você escrever o trecho de alguém no seu trabalho e não colocar o autor, isso é um plágio acadêmico. Plágio é uma violação dos direitos autorais de outrem e tem implicações cíveis e penais, sendo que o desconhecimento da lei não pode ser utilizado como justificativa, pois a lei é pública e explícita. Então, assim, você fez lá, escreveu um trabalho, trouxe informações de outros trabalhos para o seu, não colocou as citações, não colocou referência, não fez as coisas certas, e beleza, aí você foi fazer sua defesa, você foi fazer uma apresentação deste seu trabalho. Ou outro exemplo, você, pior ainda, né? Você pegou o seu trabalho e publicou em algum lugar, um congresso, uma revista. É pior por quê? Porque fica mais visível, né? Então, alguém viu isso daí, o autor ele pode fazer um processo contra você, tá? Então, se o autor descobrir, alguém descobrir, ele pode ter esse direito, porque aquelas informações você tomou, você se apropriou daquelas informações e publicou como sendo sua, né? Então, assim, geralmente, né, em apresentações, né, trabalho de conclusão de curso, os professores das bancas, eles dão uma verificada. Mas vamos considerar que você faz uma apresentação e os professores lá que vão te avaliar, eles não vão eles passa despercebido lá um trecho que você copiou e você copia e daí no caso você foi aprovada, obteve seu certificado e depois alguém vai fazer um processo. Você pode falar que aquele processo tem que ser para os professores que não corrigiu o seu trabalho? Não. A maior responsabilidade foi sua, porque se você é o autor do trabalho, a maior responsabilidade é sua. O orientador, ele pode ter uma participação? Até que pode, mas lembrando, o maior responsável é o autor do trabalho. Tá? Então não pode falar assim, mas eu não sabia disto. Né? Por que não pode? Isso daí, na verdade, para qualquer tipo de violação. As leis, elas são públicas, elas estão na internet. Nós, como cidadãos, devemos saber os nossos direitos e deveres. Né? Mas eu não sei, ninguém me ensinou. Tem que arcar com as consequências. Professor, mas agora eu tô preocupado, hein? Porque eu tenho medo sobre isso e tal. Não se preocupe, é muito simples. Você vai escrever o seu trabalho. É só colocar informações com citação. Simples. Né? Você vai escrever o seu trabalho, você não vai pesquisar em algumas fontes? Busque fontes confiáveis e escreva no seu trabalho com citações. Sendo assim, você não vai ter problema algum. Professor, mas o professor pediu um trabalho da faculdade e para fazer lá uma pesquisinha de uma página. E eu não coloquei, isso não dá trabalho para ninguém, não dá problema para ninguém, né? Realmente. Por que não vai dar problema? Porque você fez ali um trabalhinho, uma pesquisinha, né? Você não está apresentando esse trabalho. Esse trabalho eu fiz. Você não está publicando esse trabalho numa revista, em um congresso. Então não dá esse problema porque o professor vai pegar aquele trabalho para ele, vai corrigir e vai te dar uma nota. Mas olha que interessante, não seria interessante você já treinar, fazer da forma adequada? O professor pediu lá um trabalho sobre microbiologia do solo. Aí você tem que pesquisar. Não seria interessante você já pesquisar artigos, livros sobre microbiologia, fazer a citação, a referência bonitinho, já treinar, para quando você precisar fazer essas citações e referências, você já está treinado, familiarizado. Porque um grande problema que acontece é do aluno, aluna, não treinar, aí chega lá no final do curso e depois fica com muita dificuldade, porque não exerceu, né? Não treinou essa escrita. Então, assim, treine, tá? Treine já nos pequenos trabalhos durante o curso. Essa é a minha sugestão. É por isso que essa disciplina ela já vem no começo. Para que você já faça trabalhos, por mais que seja um relatório de aula prática, um relatório de pesquisa, já faça bem elaborado, com a norma correta, né? Da forma correta. E por fim, assim, não é para dar medo, né? Eu já expliquei quando dá problema e quando não dá, né? Se for um trabalho para um professor para ele corrigir, assim, não vai dar problema. Mas um congresso pode dar problema, um artigo pode dar problema, assim. Eu já vi problemas, né? Eu já vi problemas de processos contra, né? No caso, esse tipo de por motivação de plágio acadêmico, tá? Então existe. Aqui é uma outra definição, né?
Plágio não é somente a cópia fiel e não autorizada, mas também a cópia da essência. Lembra a citação indireta, que não é igualzinho? Mas se você pegar o texto de alguém, ler, mudar um pouco, mas né, ficou lá aquela informação e não tem citação de ninguém, você está copiando a essência, né? Não está igualzinho. Isso também é plágio, né? Porque é apropriação indevida da produção de outro, mascarada, né? Tá diferente, por um modo distinto de escrever ou pela versão para outro idioma. Então você leu lá um trabalho em inglês e você traduziu para o português, ou igualzinho ou diferente. Aquilo que você leu, aquela informação não é sua, aquela essência. Isso também é plágio. Entendeu? A preocupação é o seguinte, por que é importante o plágio, né? Eu vou até pular aqui para você entender um pouco. Perdão, depois a gente volta. Por que tem que, né, sempre se preocupar em não fazer plágio, citar e referenciar? Dar crédito para o trabalho, né? Quem desenvolveu, descobriu algo, escreveu, né? Homenagear os pioneiros, sustentar o texto. Então, aquilo que você escreveu, se tem uma citação, não é da sua cabeça que saiu aquilo. Você leu em outro lugar. É claro que você leu, você teve uma leitura crítica, uma análise, mas veio de outra pessoa. Então, você também utiliza para identificar metodologias e técnicas. Você está escrevendo seu trabalho. Aí você escreveu lá que na sua pesquisa vai ser utilizada uma metodologia que faz assim, assim, assado. Utiliza um Becker, pesa, não sei o que, coloca um pouco de reagente. De onde que você tirou isso da cabeça, essa metodologia, essa técnica? Você inventou? Não, veio de outro lugar. Então você vai citar de onde que veio isso. Então identifica, né? Então você consegue comparar, criticar e analisar os trabalhos. Como assim comparar, criticar ou analisar? Você pode estar escrevendo e falar assim, ó, no trabalho de 2005, o resultado foi diferente, né? Então você compara, tá? Você pode fazer uma crítica, também fazendo a citação e a referência. Você pode dar destaque a trabalhos pouco divulgados, então você vai citar no seu trabalho para tornar mais evidente aquele trabalho que às vezes você leu que ele não foi tão valorizado. Identificar publicações originais sobre uma ideia e conceito, né? Então você leu lá um trabalho original e você vai permitir que as outras pessoas elas possam visualizar aquela ideia e o conceito do trabalho original. Aqui é um dos motivos, tá? Mas vamos continuar. Tipos de plágio. Quando o trabalho é copiado por inteiro sem citar a fonte. Então você vai lá e copia aquele textão e joga no seu trabalho. Fala assim, vai ser fácil, né? Porque dá trabalho, né? Você ler, interpretar, fazer citação, referência. Então você copia tudo. Então é o plágio integral, é o pior. Não que exista um menos ruim. Todos são péssimos. Mas o mais, se fosse colocar numa escala, seria essa. Que é o que corresponde mais, assim, o preguiçoso, né? Fato ser verdade, porque a pessoa copiar o trabalho de outra pessoa, né? Vai falar o quê? Ainda está falando que aquilo ali ele que escreveu. Parcial. Quando cola parágrafos ou frases de diversos autores sem menção. Não precisa nem ser muitos, é quando copia alguns trechinhos e não coloca citação, não coloca referência. Então, esse é o parcial. E conceitual. Né? Só lembrando, o integral e o parcial copia igualzinho, tá? O integral é muito, o parcial são pedaços copiados. E o conceitual é quando não são as mesmas palavras, mas é a essência. Tá, tem o autoplágio e o plágio de fontes. Ainda que é interessante, às vezes passa despercebido. O autoplágio é representação de um trabalho de própria autoria como se fosse original. O que é isso? Eu tenho lá, vamos considerar um artigo publicado sobre irrigação no milho. Eu publiquei numa revista. E eu escrevi lá que que o milho ele precisa ser irrigado com uma lâmina. Vamos colocar que eu coloquei assim, que o milho ele precisa de 200 milímetros no mínimo para ter o seu crescimento adequado, 200 milímetros de chuva e irrigação. Aí eu publiquei isso no artigo científico. Eu estudei e verifiquei essa informação. Aí eu estou escrevendo um outro artigo, uma outra informação, e eu coloco lá. O milho, ele precisa de 200 milímetros.
e ponto final. Eu não digo de onde que veio aquela informação. Aí fica a dúvida, mas essa informação é minha. Não, não é assim. Essa informação, ela é agora daquela publicação, daquele trabalho meu. Então eu preciso citar eu mesmo. Então eu estou escrevendo trabalho e eu vou colocar lá. Então, meu nome, Álvaro Henrique Antes Souza. Eu vou colocar lá. O milho precisa ser irrigado, não sei o que, 200 milímetros. Abre parênteses, Souza, vírgula, o ano que aquele trabalho foi publicado. Se eu não fizer isso, eu cometo autoplágio. Tá? E o plágio de fontes, ele é, no caso, aquele grande equívoco quando eu leio um trabalho e naquele trabalho tem um trecho. Neste trecho que eu quero, alguém citou ele, então tem o nome de outra pessoa. Aí o que eu faço? Eu não quero, estou com preguiça de consultar esse trabalho, ou pelo menos, né, esse trabalho ele não tem a disponibilidade, eu não consigo acessar ele. Então qual que é o certo? Para não ser plágio de fontes, só tem uma forma. Eu quero colocar esse trecho. APUD, citação de citação. Eu vou citar que o trecho é desse daqui que escreveu, mas é APUD do trabalho que eu estou lendo. Agora, se eu pegar e fazer o seguinte, se eu colocar o trecho e colocar que eu vi nesse trabalho aqui só, e não tem APUD, eu estou fazendo plágio de fontes. Por quê? Eu estou citando uma fonte secundária, mas vai dar a impressão, né, que eu tivesse consultado o texto original. É plágio. Como que pode descobrir isso daqui? Se você lê um trabalho, né, então assim, você lê o trabalho do José, e o José citou a Maria, e você gostou do trecho da Maria no trabalho do José. Aí você copia no seu trabalho como se você tivesse lido o trabalho da Maria. Como que você faz isso? Você colocar só a Maria ali. Né? Aí você... o José, quando escreveu o trecho da Maria, ele errou um conceito. Ele fez um erro absurdo. Pode acontecer erros, claro que pode. Aí você está escrevendo seu trabalho e você copiou o trecho lá errado e colocou da Maria. Aí eu estou lendo lá seu trabalho. Nossa, essa informação está um pouco diferente. Eu vou ler lá o texto da Maria lá. Isso não está certo. Aí eu leio o trecho da Maria e não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que você escreveu. E daí, por coincidência, eu encontro o texto do José. E o José escreveu errado o texto da Maria. Ou seja, eu vou subentender que você copiou o texto do José. Entendeu? Assim, na verdade, assim, é tão fácil fazer as coisas certo que a gente não precisa ficar pensando em como fazer errado. Né? O caminho certo, ele é claro, existe um caminho para fazer certo. Tá? Então, siga o caminho correto, é o mais indicado. Então, assim, eu não vou ler tudo, né, mas depois pode pausar e dar uma lida, mas eu quero destacar o seguinte, existe uma lei sobre direitos autorais, então, ó, são obras intelectuais protegidas. Número 1, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Então, o que mais interessa aqui, ó, científicos, tá? Então, como não cometer plágio, né? Que é a felicidade. Descobri agora eu não vou cometer mais. Eu tô com um pouco de medo, mas eu sei o caminho. Utilize as características exigíveis pela norma da ABNT-NBR 10520 de 2002. Que é isso, professor? É o que eu acabei de apresentar para você. Mas assim, eu não apresentei todas as formas de textos, né? Eu coloquei ali artigo, sites, revistas e livros, né? Aí alguns eletrônicos impressos, mas tem outros tipos, YouTube, música, som. Mas professor, mas isso é muito estranho. É estranho mesmo para ciências agrárias. Agora imagine um trabalho de pesquisa de um historiador e ele vai lá e pega um áudio antigo, né, que ele quer trazer para o trabalho dele aquela informação. Ele pode ter um áudio que foi gravado lá no passado, um vídeo, entendeu? Então, existem essas outras formas. Eu não trouxe como fazer essa referência desses tipos de esses meios, tá? Mas existe. E onde você encontra? ABNT-NBR 10520 2002. Eu já expliquei por que tem que citar e eu digo, vou reforçar o primeiro aqui, ó,
dar crédito para o trabalho que desenvolveu e homenagear os pioneiros. Agora, para fechar, algumas ferramentas para ajudar. Existe então lá o More, né? More. Então você coloca lá M-O-R-E. É um site, tá? Desenvolvido aí por instituições que ele vai te ajudar a escrever as referências, tá? Então é uma ferramenta para referências. Então você vai fazer o login lá, né? Cria o login, e-mail, senha. Depois você faz o acesso. Então aqui, por exemplo, quando você faz o acesso, então você vai... O que esse site ele vai te ajudar? A montar referência de diferentes tipos de trabalho. Ao invés de você vir e ler a BNT, você entra nesse site aqui. Então você vai escolher ali, no meu caso, eu escolhi livro. Ó, elaborar referência de livro. Então eu escolhi, ó. Eu tinha lá várias opções: site, música, artigo, livro, tese, dissertação, congresso e tal. Eu escolhi livro. Aí eu vou preenchendo, ó como que é fácil. Nome do autor. Aí eu vou preencher todas as informações, ó. Por exemplo, autor, como eu coloquei aqui, ó, como se fosse eu, só para ver como vai ficar bonito, né? Álvaro Henrique de Souza. Título, eu coloquei metodologia científica. Eu não coloquei que tem subtítulo, eu coloquei segunda edição. Cidade Cristalina, editora IF Goiano. Eu coloquei o ano, número de páginas, coloquei 200. A série do livro, 2. Eu não coloquei notas e tal. Aí eu dei avançar. Ó que bacana, ele gerou a referência. Então olha como que fica lá, ó. Souza.Álvaro Henrique Cândido Souza, né, o Souza maiúsculo, ponto. Aí o título do livro vem maiúsculo, 2 pontos, primeiros passos, que é o subtítulo, eu acho que eu não li aqui, ó. No subtítulo, o nome que eu dei são primeiros passos. O primeiro passo, o subtítulo não vem negrito só o título, tá? Aí ponto, 2 ponto, ed ponto, que é edição, Cristalina, 2 pontos, IF Goiano, que é editora, vírgula 2020 e página. Esse 2 aqui, geralmente ele não vem, tá? Mas, enfim, isso ajuda muito, tá? Muito bacana. Ah, e olha que legal, essa é a referência. No texto, como que estaria? Citação com o autor incluído no texto. Quando tem um sujeito na frase, então, ó, Souza, 2020, observou que a lâmina para a cultura do milho são 200 milímetros. Né? Aí eu vou lá e escrevo. Agora, quando o autor não tá incluído no texto, aí vai lá, a cultura do milho precisa de 200 milímetros, tal, tal, tal. Aí vem lá, entre parênteses, Souza 2020. Quem que é Souza 2020 no caso aqui? Seria eu, né? Ou Souza aqui. Então essa parte aqui pode ser opções para ir para o texto e a referência lá no final do trabalho. Olha que bacana, que incrível. Eu fiz um outro exemplo aqui com homepage. Então você entrou lá no site, vamos por lá, do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. E daí você, né, na verdade eu não coloquei esse exemplo do IAC. Então vamos lá. Eu coloquei algumas informações. Autor, coloquei aquela Renata Raton. Título, plágio e direito do autor. Não tem subtítulo, o ano de publicação 2017. Não coloquei informações complementares. Eu coloquei o site e a data do acesso, 30/4/2021. Então aqui eu escolhi o que? Homepage, ou seja, o site eletrônico lá, tá? Então eu saí do livro e fui para outra opção. Aí deu já, olha só que bacana. Raton, Renata, ponto, plágio, direito do autor, ponto, 2017. Aí vem disponível em tal, acesso em tal. Bacana demais isso daqui. E como que seria a citação, né? O sobrenome dela, né? Isso é muito interessante. E agora, né, já finalizando aqui, existem ferramentas que verificam plágio. Você escreve seu texto, joga dentro de algum software ou site e ele vai dizer se tem plágio ou não. Como que ele faz isso? Ele faz buscas na internet dos arquivos eletrônicos e faz essa verificação. Só tem um pequeno probleminha. Alguns, aqui não tem todos, existem outros. Alguns às vezes saem fora do ar, alguns são pagos. Então, isso daí tem que pesquisar e tem que... Quem utiliza mais vai observando que às vezes tem um que está melhor do que outro. Então, vai verificando isso, sabe?
Mas só para mostrar o seguinte, que existem ferramentas para verificar se tem plágio. Isso é importante você saber. Para te ajudar, né, você está escrevendo trabalho, é interessante, mesmo que você não cometeu plágio, você passar por um site para verificar se existe ou não, tá? Essas foram as referências utilizadas para elaborar esta aula, né? E é isto. Eu fico muito contente. Qualquer dúvida, contem comigo, tá? E até a próxima aula, tá bom? Até mais!